Calcule a área da região limitada pelas curvas y igual a 3 elevado a x, y igual a 3 elevado a menos x e y igual a 3. Certo? Bom, o que a gente tem aqui é que nós temos o gráfico abaixo, conforme figura abaixo, nós temos aqui as três funções, né? 3 elevado a x é esta aqui, ó, acompanhando o cursor do mouse. Ela é com a base 3 e o expoente x positivo. E esta aqui, ó, 3 elevado a menos x é esta daqui, ó. Certo? Se você considerar aqui 3 elevado a menos 1 entre parênteses vezes x, 3 elevado a menos 1 é 1/3, ou seja, a base está entre 0 e 1, por isso é decrescente. Certo? E o y igual a 3 é esta constante aqui. Ó. Se você igualar as três funções, 2 a 2, é claro, você encontra esses pontos de intersecção aqui, ó, que eu vou mostrar para você ver aqui. Ó. Esse aqui encontra esse e esse. O gráfico já fez isso para a gente, não há necessidade de a gente encontrar esses pontos. A gente está vendo aqui, ó, menos 1, 1. Você quer ver? Se você jogar 1 aqui, ó, 3 elevado a 1, vai dar 3. Então, quando x for 1, essa função 3 elevado a x também é 1. Igual a esta que vai ser sempre 3. Se você jogar aqui o menos 1, ó, menos 1 vezes menos mais 1, 3 elevado a 1, 3 também. O menos 1 associa com 3. E essa reta é sempre 3. Então, aqui será os pontos de intersecção. Como é que é a área limitada entre essas três funções? Essa área, gente, é essa aqui, ó. Vou tentar desenhar algo sobre aqui para a gente tentar entender, tá bom? Não vai ficar perfeito não, mas vai ajudar a entender. É essa área que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Então é esta área aqui que ele está solicitando. Você concorda comigo que a gente pode fazer apenas essa metade aqui, ó, para ser feliz e multiplicar por 2, porque essa região aqui não tem área simétrica? Vamos lá, eu vou formatar aqui um preenchimento diferente para a gente deixar claro que eu estou querendo. Para deixar claro que eu estou querendo passar para vocês aqui. Concorda comigo que eu posso calcular só essa metade aqui e multiplicar a integral por 2? Porque essa região aqui é simétrica a esta. Então, para a gente não ficar sofrendo e fazer de menos 1 a 1, tudo bem, dá certo, mas aí eu tenho que fazer duas integrais. Eu tenho que fazer uma para esta, porque veja essa setinha que eu vou inserir aqui, ó. Tá vendo essa setinha que eu estou inserindo aqui, né? Ela tem uma entrada e uma saída. Se eu inserir uma outra setinha aqui, ó, ela terá a saída idêntica. Porém, a entrada não será a mesma. A entrada é diferente. Ó. Aqui entra pela função 3 elevado a menos x, enquanto que aqui entra pela função 3 elevado a x. Então, cada setinha dessa aqui indica uma integração. Certinho? E você tem que somar isto. Então é melhor a gente não fazer esta parte, porque escolher a parte da direita, porque vai de 0 a 1, e trabalhar com 0 a 1 é melhor do que trabalhar com menos 1 a 0. É melhor a gente fazer uma única integral para esse canto aqui, para esse lado direito aqui, do primeiro quadrante, de 0 a 1, com a entrada em 3 elevado a x e saída em 3, portanto 3 tem maior imagem do que 3 elevado a x de 0 a 1, portanto 3 menos 3 elevado a x, certinho? É melhor a gente fazer uma integral e multiplicar por 2. Está tudo pronto aqui. É só a gente escrever isso na forma de integral. Vamos lá? Vamos. Bom, como eu pedi para você calcular só nesse primeiro, esse lado aqui, lado direito, aqui do nosso lado direito aqui, o primeiro quadrante, então eu terei duas integrais, né? Vou ter 2 vezes a integral. Vamos buscar a integral definida, que vai de 0 a 1, a função de maior imagem
3, y igual a 3, menos a função de menor imagem, que é 3 elevado a x, que é essa função aqui, ó. 3 elevado a x. Certo? Dx. Ok? Tudo bem? Agora é só integrar. Aqui é a integral imediata e aqui é a integral tabelada, tá bom? Deixa eu só escrever essa tabela aqui, cantinho aqui. A integral, vou escrever ela indefinida, né? Porque a integral indefinida é a tabelada aqui. A integral de a elevado a x, por exemplo, dx, vai ser dada como a elevado a x sobre ln de a mais a constante, tá? Em outros livros você vai encontrar a elevado a u du, vai ser a elevado a u, integral de a elevado a u du, vai ser a elevado a u sobre ln de a. Tá? A gente vai aplicar aqui, ó. Observe que só tem que preocuparmos com o valor de a, que é 3. Então o que a gente tem? A gente tem o seguinte: 2 vezes a integral. A integral de 3 na variável x, 3x. Integral de menos, eu vou deixar o menos aqui, integral de 3 elevado a x, vai ser 3 elevado, aplica a tabela, 3 elevado a x, 3 elevado a x, sobre ln de 3. Não precisa da constante? Não, porque aqui, se aplicarmos a constante aqui, elas vão se subtrair e zerar. Ok? No integral definida não há necessidade de escrever a constante. O que a gente tem então? A gente tem o seguinte, que a integral vai ser calculada no intervalo de 0 a 1 e a gente vai ter a seguinte resposta para esse lado direito aqui, segundo membro da integral. Substituindo 1 e depois o 0. Vamos lá? 2 que multiplica. Vamos substituir primeiro 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3 elevado a 1, 3. Sobre ln de 3. Substituir o 1. Agora menos, vamos substituir o 0. 3 vezes 0, 0. Menos 3 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. Sobre ln de 3. Certinho? Agora, é aí para a galera. 2 vezes. Veja bem, 2 eu posso substituir só no final, né? Vamos deixar só para o final esse 2 aqui. A gente vai ter o seguinte, então. 2 vezes. Aqui dentro, ó. 0, 0. Menos com menos na multiplicação, mais. Então, vamos ter aqui dentro, ó, 3 menos 3 sobre ln de 3 mais 1 sobre ln de 3. Fechou? Fechou? Então, aqui a gente tem denominador comum, concorda? Denominador comum. Então, eu vou escrever tudo sobre um único denominador. E eu posso, inclusive, escrever este antes desse, para aproveitar o sinal, e ficará 1 sobre ln de 3 menos 3 sobre ln de 3. Então, teremos 2 vezes 3 menos 1 menos 3 menos 2 sobre ln de 3. Fechou? Vamos substituir agora, fazer a distributiva? Aplicaremos a distributiva. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes menos 2, 4. Entendeu? Menos 4 sobre ln de 3. Bom, gente, aqui é o seguinte, já está pronto. Isso aqui é uma resposta, tá? É uma resposta que a gente não calculou na forma decimal, mas é uma resposta. Se você quiser calcular na forma decimal, você continua. Aí você precisa de uma calculadora para fazer 4 dividido por ln de 3, tá bom? Eu vou aplicar aqui. Vamos lá, buscar a calculadora. Ó, 6 menos, abre parêntese, 4
dividido. Como aqui a gente opera o 3 depois do ln, vou abrir outro parêntese. 3ln. Na calculadora 82ms é direto, tá? 3ln aqui. Fechou. Aqui está a resposta aproximada, 2,359. Aproximado, então, para duas casas vai dar 2,36. Então, aproximada 2,36 unidade de área. Ok? Mas aqui já é a resposta, ó. Já pode colocar aqui unidade de área aqui e já ser feliz. Tá bom? Bom, se você chegou até aqui, você é feliz. Foi calculada essa área toda aqui, ó. Não foi só esse pedacinho aqui, ó, é a metade. Lembra que eu multipliquei por 2, ó? Quando eu multiplico por 2, eu estou dobrando essa área. E dobrando essa área é como se eu rebatesse ela para esse quadrante 2. Então, calculamos essa área toda aqui, ó. Tá? Fica bem claro que não foi só esta área. Foi toda a área que foi proposta na atividade. Esta região aqui que eu vou novamente marcar com vocês, ó. Esta região aqui, ó. Tá bom? Olha só. Toda esta região que eu estou marcando aqui com você tem área aproximada de 2,36. Calcular a área da região destaque pelas funções. Essa área aqui. Certo? A gente nota com essa seta que eu estou inserindo aqui, ó, a entrada e a saída. Nesse intervalo aqui, ó, que vai desse ponto, que eu ainda não sei qual é, porque não deixou o eixo X aqui para eu analisar, até este ponto aqui, a gente tem a entrada na função que está aqui de vermelho, que é a função com o convidado voltado para cima, x² mais 2, e a saída nessa função que está de azul aqui, ó, que é g de x, 4 menos x². Então, para calcular essa área, é sempre saída menos entrada, ok? A função que está por cima no intervalo, ou seja, a função de maior imagem, subtraindo desta função de maior imagem, a gente tem a função x² mais 2. Certo? Agora, o intervalo que a gente vai integrar, que é de A até B, a gente ainda não sabe. Mas a gente consegue encontrar isso fazendo a igualdade entre as funções, porque essa área está delimitada por essas funções. Então, a gente pode igualar as funções e encontrar, por exemplo, x² mais 2 igual a 4 menos x². Aqui nós teremos, passa tudo para o primeiro membro, teremos 2x², certo? Menos 2 igual a 0, porque teremos x² com mais x², e 2 com mais menos 4. Aqui a gente já tem o x' e x duas linhas, certo? Quer ver? Eu vou devolver esse 2 para o segundo membro. Ele vai ficar positivo aqui. Certo? E aí eu vou dividir todo mundo por 2. Teremos x² igual certinho. E aí sim eu vou tirar a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 será 1. Mas, no entanto, nós temos possibilidade de ter duas raízes. Por quê? A equação aqui, ó, o x está elevado ao quadrado. Então, tanto o menos 1 como o 1 servem. Por quê? Menos 1 ao quadrado, 1. E 1 ao quadrado também é 1. Então, o intervalo de integração é de menos 1 a 1. Certo? Se você optar por fazer apenas 1, pode também, ó. Por exemplo, de 0 até 1 é mais fácil do que de 1 até menos 1. De menos 1 até 1, né? Se você fizer de 0 até 1, você vai multiplicar essa integral por 2 para dobrar essa área, porque essa área aqui é simétrica a esta. Mas nós vamos fazer de menos 1 a 1 direto, tá bom? Só estou te dando essa dica de 0 até 1. Você pode fazer também, mas multiplicar por 2. Então vamos lá. A gente já viu qual que é a função saída. A saída é a parábola voltada para baixo, ou seja, 4 menos x². Então teremos integral de menos 1 a 1, que a gente já encontrou o intervalo de integração. De menos 1 a 1. A função que é a saída é 4 menos x². Certo? Menos a função entrada, que é x² mais 2. Ok? Então, esta é a nossa integral
que a gente vai calcular. É claro que a gente vai melhorar essa integral, tá? Então teremos integral de menos 1 a 1 e vamos melhorar essa região aqui, tá? Vamos lá. 4 menos 2 dá 2. E menos x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Certo? Então essa é a integral que a gente deve calcular para achar a área. Vamos lá então? Ó, a área vai ser igual. Vamos calcular. Integral de 2 na variável x dá 2x. Menos integral de 2x ao quadrado na variável x vai dar 2x ao quadrado sobre 3. Aliás, 2x. Vamos voltar aqui. Integral de menos 2x. Integral de menos 2x ao quadrado será... Integral de menos 2x ao quadrado dx será menos 2x ao cubo sobre 3. O intervalo de integração é de menos 1 a 1, certo? Então vamos especificar aqui, ó, de menos 1 a 1. Certinho? Vamos substituir primeiro o intervalo superior que é 1 e depois iremos substituir o menos 1. Vamos ser felizes então. Substituindo 1, 2 vezes 1, 2. Vamos deixar passo a passo, né? 2 vezes 1 e substituindo 1 aqui. Agora, menos do teorema fundamental do cálculo e vamos substituir o menos 1. Tomar o cuidado de abrir o parênteses porque tem um sinal para elevar também. Certinho? Agora sim, o que a gente vai ter? Teremos área igual. No primeiro parênteses aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Menos 1 ao cubo, 1 vezes 2, 2, sobre 3. Agora menos do teorema fundamental do cálculo, que é esse menos aqui. E vamos substituir, aplicar a operação com o menos 1. Tá? Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2. Menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Com esse menos aqui, 2. Vai dar 2 sobre 3. Certinho? Então, teremos 2 menos 2 terços. Menos vezes menos, aqui, ó. Mais 2, certo? Menos vezes mais, vai dar menos. Menos 2 terços, ok? Então, 2 somado com 2, 4. Menos 2 terços somado com menos 2 terços, menos 4 terços. Vamos tirar o MMC? O MMC de 3 e 1, 3. Aqui embaixo do 4 é 1, tá? 3 dividido por 1 dá 3 vezes 4, 12. 3 dividido por 3 dá 1 vezes menos 4, menos 4. Aqui nós já teremos a resposta final para ser feliz. Vamos lá. A área será igual a 12 menos 4, 8. 8 terços unidades de área. Certo? Questão. Calcular a área da região de destaque pelas funções. Essa região aqui, ó. A gente vê de azul aqui, ó. Certo? Bom, vou inserir aqui para você uma setinha para você entender o que eu quero dizer aqui. Essa setinha aqui, ó, que eu acabei de colocar aqui, ó, ela tem um movimento de menos 2 até 1 aqui. E você percebe que de menos 2 até 1, ela tem uma única entrada e uma única saída. Se ela possui uma única entrada e uma única saída, significa uma única integral que você precisa fazer para resolver essa integral, essa área, certo? Veja que de menos 2 até 1, ela entra pela reta, que é a g de x igual a x mais 1. E sai pela parábola, que é 3 menos x ao quadrado, certo?
E aí, quando a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo para resolver essa área, nós temos que a entrada vai ser a saída, a integral vai ser saída menos entrada. Olha aqui, a saída é a parábola, a entrada é a reta. Então, a função que está por cima no intervalo, de menos 2 a 1, é sempre a parábola. Então, a função de maior imagem é a parábola, no intervalo de menos 2 a 1. Fique claro isso. Bom, então vamos escrever. 3 menos x ao quadrado é a função de maior imagem no intervalo. Isso será subtraído da função, né? Será 3 menos x ao quadrado menos a função que é a reta x mais 1. Claro, como repito, no intervalo que a gente vai calcular. Qual que é o intervalo? De menos 2 a 1. Nesse intervalo, sim, a integral que calcula a área é esta. Certinho? Ok? Sempre saída menos entrada. Então, vamos melhorar essa nossa integral. O que a gente vai ter então? Teremos integral de menos 2 a 1 de 3 menos 1, 2. Aqui, ó, 3 menos 1, 2. Menos x ao quadrado, menos x. Menos x ao quadrado, menos x. Certinho? Se você quiser colocar na ordem, vai ficar menos x ao quadrado, menos x mais 2. Vou colocar o 2 lá para o final. Certinho? Não há nenhum problema. Essa é a integral, então, que resume o que a gente precisa calcular. Certinho? Que vai calcular a área dessa região destaque. Ok? Vamos lá, então. A gente precisa começar a calcular. A área vai ser igual. Integral de menos x ao quadrado vai ser menos x ao cubo sobre 3. Integral de menos x será menos x ao quadrado sobre 2. Integral de 2 na variável x vai ser 2x. Essa expressão estará no intervalo de integração de menos 2 a 1. Eu vou inserir esse intervalo para a gente começar a substituir. Menos 2 até 1. Primeiro a gente substitui o intervalo superior, que é 1. Depois nós vamos subtrair, substituindo o intervalo inferior. Aqui, onde estiver x. Certinho? Então, vamos lá. Olha só. Onde tiver x, eu vou colocar 1 e depois menos 2. Tá certinho? Vamos lá. 1 no lugar de x. 1 no lugar de x. E 1 no lugar de x. Menos. Vamos substituir também. Agora, onde tiver x, eu vou colocar menos 2. Aí, como eu vou colocar menos 2, tomar cuidado de abrir o parênteses. Certo? Ok. Tomei o cuidado de abrir o parênteses e fechar. Ótimo. Agora é hora de calcular, né? Para achar essa área. Vamos operar. A área vai ser igual. Menos... esse menos não vai elevar ao cubo, tá? 1 ao cubo, 1. Com menos, menos 1. Com 3 aqui no denominador. Menos 1 terços. Certo? Menos 1 terços. Agora, 1 ao quadrado, 1. Com menos, menos 1. Menos 1 sobre 2. 2 vezes 1, 2. Menos, vou abrir o parênteses porque tem regra de sinais para serem feitas aqui. Menos 2 ao cubo, menos 8. Com esse menos, mais 8. Mais 8 terços. Menos 2 ao quadrado, dá 4. 4 com esse menos, menos 4 meios. Não divido agora, tá? Para facilitar mais para frente. Menos 2 vezes 2, menos 4. Certinho? Então, o que a gente tem? Menos 1 terço
menos meio, mais 2. Agora vamos lá, menos com mais, menos 8 terços. Certo? Agora aqui, ó, menos com menos, mais 4 meios. Certinho? Até agora, ok, né? E agora aqui, ó, menos 4 com menos, mais 4. Agora sim a gente pode fazer a junção dos semelhantes. Ó. Menos 1 terço com menos 8 terços, menos 9 terços. Menos 9 terços dá 3, não é isso? Menos meio com menos 4, com mais 4 meios, ó, menos meio com mais 4 meios dá 3 meios. Certo? E 2 com 4 dá 6. Vamos tirar o MMC. O MMC de 3, aqui a gente pode dividir, vamos dividir aqui, ó, vai ficar mais fácil. Menos 9 dividido por 3, menos 3. Agora, menos 3 com 6 dá 3 positivo. Certo? Ok. Agora, o MMC de 2 e 1, que está aqui como denominador de 3, é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1, que está aqui embaixo do 3, dá 2. Vezes 3 dá 6. 6 com 3 dá 9. 9 sobre 2 é a resposta do que a gente procura. Unidade de área, que a gente está calculando área. Certinho? Está aqui a nossa resposta. Você é feliz também, chegando até aqui. Determina a área da região limitada pelas curvas. Bom, aqui ele diz que a região é limitada. Quando a região é limitada, a gente tem fronteiras. Essas fronteiras são pontos onde tem a mesma imagem para as duas funções. Ou seja, para um domínio A, a imagem é o número B para as duas funções. Então, como a gente faz para encontrar essas fronteiras? Essas fronteiras, elas são encontradas fazendo igualdade entre as funções. X ao quadrado mais 2x é igual a menos x mais 4. É isso que a gente vai resolver. Certo? Então, dá lá. Vamos passar todos que estão no segundo membro para o primeiro membro. Assim teremos x ao quadrado mais 2x. Está vendo esse menos x que está subtraindo no segundo membro? Vai para o primeiro membro somando. E esse 4 que está somando no segundo membro? Vai para o primeiro membro subtraindo. E quem fica no segundo membro é nada, zero. Assim, ó, o que a gente tem de maneira resumida aqui? A gente tem o seguinte, vou passar para a linha de baixo para não ficar bagunça, tá? A gente tem o seguinte, x ao quadrado não tem ninguém para somar, então x ao quadrado fica solitário aqui. 2x soma com x, então teremos mais 3x. E menos 4 não tem ninguém para se juntar, fica menos 4 igual a zero. O que a gente tem aqui? Uma equação do segundo grau completa, onde A vale 1, B vale 3 e C vale menos 4. Assim, o que a gente tem que fazer para resolver a equação do segundo grau de maneira simples? Encontrar o valor do discriminante, delta. É isso? Deixa eu aumentar o tamanho aqui da letra para o discriminante. Não está legal não. Ok, assim. Então aqui nós teremos no discriminante b ao quadrado menos 4ac. Lembra disso? Então, quem é o b? 3. 3 ao quadrado, 9. Quem é o c? 1. Então teremos menos 4 vezes 1. Quem é o a? 1. Então teremos... Quem é o A? 1. Então, teremos menos 4 vezes 1. E quem é o C? Menos 4 vezes menos 4. E o que teremos para a delta, então? 9
mais 16, porque menos 4 vezes menos 4 dá 16. Então, o delta é 25. Bhaskara diz o seguinte. Bhaskara. Estamos resolvendo a equação x. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. É isso? Tudo isto que está agora no numerador será dividido por 2a. Iremos substituir. Aqui nós temos os valores de a, que é 1, de b, que é 3, e a raiz de delta, que é 5, porque delta é 25. Então, o que a gente tem aqui para encontrarmos os valores das raízes, x', x2', teremos, primeiro, menos 3, mais ou menos 5, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, e é 2. Assim, teremos duas raízes. A primeira, ou uma das raízes, será menos 3 mais 5, menos 3 mais 5, dividido por 2. Então, aqui teremos 1. Uma das raízes é 1. Porque menos 3 mais 5 são 2, e 2 por 2, 1. Agora, vamos encontrar a outra raiz. Qual será a outra raiz? A outra raiz é x². Mas aí, ao invés de trabalharmos com mais 5, trabalharemos com menos 5. Menos 3 menos 5 dividido por 2. Menos 3 menos 5 menos 8 dividido por 2 menos 4. A outra raiz. Então, o limite aqui foi encontrado. Qual é o intervalo de x? O intervalo de x que a gente está procurando para essa região aqui é esse intervalo aqui, de menos 4 a 1. Esse aqui não é menor. Então, o intervalo que foi encontrado aqui é que as fronteiras são x menos 4 e x1. Certo? Então, temos ali as retas em x que fazem fronteiras para essa região, menos 4 e 1. Então, menos 4 é menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Na verdade, o intervalo está compreendido entre menos 4 e 1. É isso que eu quero deixar claro aqui. Certo? Então, agora nós precisaremos descobrir qual é a função que está por cima, qual é a função que está por baixo. Ou seja, a função de maior imagem e a função de menor imagem no intervalo de menos 4 a 1. Certo? Aqui é menor ou igual, tá? De menos 4 a 1. Então, o que temos aqui? Vamos escolher um valor aqui, vamos escolher o 0. O 0 está entre menos 4 e 1. E vou jogar 0 nas duas funções, aqui e aqui. Para y igual a 2x ao quadrado, y igual a x ao quadrado mais 2x, se x for 0, y será 0 também. Porque 0 ao quadrado, 0, mais 2 vezes 0, 0. Para a outra função, vamos buscar outra aqui. É menos x mais 4. Então, para esta outra função aqui, menos x mais 4, y igual a menos x mais 4, se x for 0, y será 3. Certo? Porque menos 0 mais 4, aliás, y, se para x igual a 0, y será 4. Porque menos 0 mais 4, 4. Então, o que a gente tem aqui? Que esta função aqui, ó, menos x mais 4, tem maior imagem do que esta outra função, x ao quadrado mais 2x, no intervalo de menos 4 a 1. Ok? O que a gente vai fazer então? Calcular a integral agora, para a gente chegar a ser feliz. Área igual. Calcular a integral agora. Área igual a integral definida de, qual que é a integral definida nossa aqui? De menos 4, que foi o intervalo que encontramos, a 1. A função que está por cima é menos x mais 4, menos a função que está por baixo, a função de menor imagem, menos a função de menor imagem, que é 2x ao quadrado, não, aliás, que é x ao quadrado,
mais 2x. Certo? Esta é a nossa integral dx. Agora vamos tentar melhorar aqui, ó, e para depois integrar. Então o que a gente tem? Integral de menos 4 a 1. Vamos lá, trabalhar aqui dentro, ó. Menos x, menos 2x, tá vendo esse menos com esse 2x? Vai ficar menos 2x. Menos x com menos 2x vai dar menos 3x, certo? Menos 3x. Não tem x ao quadrado aqui para juntar, então vai ficar só esse aqui, ó. Esse aqui é x ao quadrado, com esse menos, vai ficar menos x ao quadrado. E o 4 também não tem companheiro de cá para fazer soma ou subtração. Então vai sobrar mais 4. Certo? É esta integral que vai nos trazer felicidades. Certinho? Então, vamos respeitar a integral e calcular. Certinho? Já vou colocar até o intervalo aqui para a gente ficar precavido. O intervalo é de menos 4 a 1. E qual que é o resultado da integral? Integral de menos x ao quadrado será menos x ao cubo sobre 3. Integral de menos 3x dx será menos 3x ao quadrado sobre 2. E integral do 4 dx será mais 4x. Agora é só substituir. Vamos primeiro substituir o maior intervalo, que no caso é 1, e depois o menor intervalo. Substituindo 1, teremos menos 1 ao cubo. 1 ao cubo, 1, sobre 3. É 1 ao cubo, tá? 1 ao cubo, 3. 1 ao cubo, 1, sobre 3, 1 terço, com esse menos 1 terço. Agora, 1 ao quadrado. 1 vezes 3, 3. Menos 3 sobre 2. Agora, 1 vezes 4, aqui, teremos 4. Certo? Menos do teorema fundamental do cálculo. Agora, iremos substituir o menos 4, que está aqui no intervalo inferior, menos 4, no lugar de x. Tomar muito cuidado com a regra de sinais. Vou até copiar o menos aqui primeiro. Ó. Menos. Agora vamos lá. Menos 4 ao cubo dará menos 4 vezes menos 4 mais 16. 16 vezes menos 4 menos 64. Então teremos outro menos aqui. Menos 64 sobre 3. Depois, menos, que eu vou copiar, que é esse menos aqui, certo? Até diminuir aqui que não vai caber nessa linha. Então teremos menos, que eu vou copiar aqui, e menos 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48. 48 sobre 2. Então, menos 48 sobre 2, porque já tinha esse menos aqui. Agora, menos 4 vezes 4, menos 16. Pronto, atribuímos os intervalos. Precisaremos agora calcular as duas que estão entre parênteses aqui. Ó. Este e este. Certinho? Vou tirar o MMC do primeiro e depois do segundo. Tá bom? No primeiro eu já posso até eliminar o parênteses, mas eu vou eliminar depois, tá? Então veja bem, no primeiro, qual é o MMC? O MMC de 3 e 2 é 6. 3 e 2, 6. 6 dividido por 3 dará 2, vezes menos 1, menos 2. 6 dividido por 2 dará 3, vezes menos 3, menos 9. 6 dividido por 1, que está embaixo do 4 aqui, que é denominador de 4. 6 vezes 4, 24.
o primeiro intervalo já foi substituído, inclusive já foi colocado na mesma fração. Menos, agora a segunda fração. A segunda fração tem denominador comum também 6. 6 dividido por 3, aqui a gente pode fazer a regra, ó. Vamos fazer a regra aqui, ó, menos vezes menos, mais, tá bom? Vamos trocar por mais agora. Ótimo. Agora voltando aqui. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 64, 128. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 48, menos 48. 3 vezes menos 48. 3 vezes 40, 120. 3 vezes 8, 24, 144. Então, teremos aqui menos 144. Agora, 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes menos 16 dá menos 96. É isso? 6 vezes 10, 60. 6 vezes 6, 36. Com 60, 96. Ótimo. Então, o que a gente vai ter aqui? Nesta soma aqui, teremos o seguinte: menos 11, que é o resultado desses dois, com 24. Teremos 13. E aqui? Aqui eu vou fazer uma continha, né? Vamos buscar ajuda para a calculadora. Aqui não está legal não, para fazer a conta aqui não. Aí vai ficar 128 menos 144 menos 96. Teremos menos 112 aqui. Menos 112. Fazendo a regra de sinal, o denominador aqui é comum. Então a gente pode escrever tudo sobre um denominador apenas. Então teremos 6 no denominador. No primeiro aqui nós temos 13 e no segundo nós temos menos 112. Com esse menos vai ficar mais 112. Certo? Continuamos. 112 com 13, 125 sobre o denominador sobre 6. Certinho? Então teremos 125 sobre 6. Unidades de área. Aqui a gente chegou à felicidade. Calcule a área destacada na figura abaixo. Aqui está a área destacada. Bom, nós temos duas funções aqui. A função que está na cor verde aqui, que é uma parábola com a concavidade voltada para cima, por isso o x ao quadrado tem um a positivo. E a função que está por cima aqui é uma outra parábola com um a negativo, que é menos 2. Então ela está voltada para baixo. Então, bom, em cálculo 2 a gente resolve de maneira simples. Eu vou usar cálculo 2 porque é mais simples do que integração em dupla. Então a área vai ser, sempre em cálculo 2, nós teremos a seguinte área pela função integral definida. A função que está por cima, 18 menos 2x ao quadrado. 18 menos 2x ao quadrado. Subtraída da função que está por baixo, que é x ao quadrado menos 9. Isto é uma integral para cálculo de área. Chamamos de integral definida. Bom, de maneira matemática, a gente faz o seguinte. A função de maior imagem subtraída da função de menor imagem no intervalo dado. Esse intervalo aqui. De 0 a 3. Função de maior imagem menos a função de menor imagem no intervalo de 0 a 3. É essa integral que devemos calcular. Ok? Então, vamos calcular. Novamente, ó. A área será igual. Vamos integrar? Aqui a gente pode juntar, se a gente preferir, antes de integrar. Isso eu vou fazer isso. É uma integral definida. Então vamos lá. Integral de 0 a 3 de quem? 18 menos 9, 27. Menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Isto é uma integral na variável
x, que devemos calcular. Vamos lá, derivar integral de 27 na variável x, 27 dx vai ser 27x. Integral de menos 3x ao quadrado dx vai ser menos x ao cubo, porque será menos 3x ao cubo dividido por 3. 3 dividido por 3 sobrará apenas menos x ao cubo. O intervalo de integração é de 0 a 3. A gente deve inserir aqui. Ok? Então vamos lá. O intervalo será de 0 a 3. Só vou buscar aqui o intervalo. E a gente já coloca lá o intervalo, certinho? Aqui está. Vou representar um intervalo de 0 a 3. Bom, note que se a gente substituir 3 aqui, nós vamos ter valores, ok? Mas se substituirmos 0, vamos ter 0. Então vamos lá. Teremos A, que é a área, certo? Igual A maiúscula, né? A igual 27 vezes 3 menos 3 ao cubo. Substituir o 3. Se substituirmos o 0, vamos ter 27 vezes 0 menos 0 ao cubo. E vai zerar tudo. Então teremos 27 vezes 3, que é 81. Né? 27 vezes 3 é 81, menos 27, que é 3 ao cubo. Certo? Ok? Então, 81 menos 27 é igual a 54. Então, teremos a resposta para esse exercício 54, unidade de área. Determine a área da região compreendida entre as funções y igual a x mais 1 e y igual a menos x ao quadrado mais 2x para x compreendido entre menos 3 e 0. Bom, como a gente pode ver que a gente não tem um gráfico. E quando a gente não tem um gráfico e mais temos um intervalo, ou se ele solicita limitado, a gente procura encontrar esses intervalos. No caso, aqui já tem os intervalos, que ele quer a região. A gente precisa saber qual das funções estará com maior imagem neste intervalo. Ou seja, estará por cima nesse intervalo. E aí, para a gente saber disso, a gente tem que escolher um valor que esteja entre menos 3 e 0, que é o caso aqui, e atribuir as duas funções. Aquela função que tiver a maior imagem para aquele valor de domínio que eu escolhi, será a função que estará por cima. Aqui vai ter que ser subtraída. Então vamos lá. De menos 3 a 0, a gente pode escolher aí o menos 1. Menos 1 é um excelente valor para a gente trabalhar. Quanto mais simples, melhor. Não escolher os extremos, tem que ser entre, tá bom? Ou seja, não escolher o menos 3 e nem o 0. Eu escolhi aqui, de forma arbitrária, claro, o menos 1. Se jogarmos o menos 1 aqui no lugar do x, o que a gente vai ter? A gente vai ter y igual a menos 1 mais 1, que será 0, certo? Se a gente jogar esse valor menos 1 na outra função, teremos y igual a menos 1, certo? Ao quadrado, mais 2 vezes menos 1. O que a gente vai ter na outra função? Menos 1 ao quadrado, 1. Com menos 1 que está de fora, vai ser menos 1. E 2 vezes menos 1 será menos 2. Menos 2 somado com menos 1 será menos 3. Ok? Tá aí. Então, o que a gente tem? Que para x igual a menos 1, esta função x mais 1, que foi da onde a gente tirou, né, essa função que foi utilizada x mais 1, foi da onde a gente atribuiu o primeiro valor, deu 0, que é valor superior a menos 3, que foi jogado para esta função, que é menos x ao quadrado mais 2x. Ou seja, no intervalo de menos 3 a 0, ela vai estar acima. O x mais 1 é superior, certo?
Bom, você pode jogar mais valores se você preferir, tá bom? É provável que em algum outro intervalo esteja abaixo. Normalmente esse tipo de função não é dado dessa forma, é dado com mais intervalos, certo? Com outra função. Então aqui a gente já descobriu qual a função que tem maior imagem. De menos 3 a 0 é a função x mais 1. Então x mais 1 é a função que está por cima. O que a gente pode concluir aqui? Que x mais 1 é maior, né? Deixa eu colocar dentro do equation aqui. A gente pode dizer que x mais 1 é maior que menos x ao quadrado mais 2x no intervalo. Que intervalo? Intervalo que vai de menos 3 a 0, certo? Então, o que a gente vai fazer? Com isso daqui a gente consegue trabalhar a nossa integral. Agora sim, veja como vai ficar a montagem da integral para calcular a área. Área igual a integral definida, né? Vou usar o teorema fundamental do cálculo. Em que intervalo? De menos 3 a 0, sempre intervalo inferior ao superior, de menos 3 a 0, da função que está por cima, ou seja, a maior função no intervalo, que é x mais 1, subtraída da menor função no intervalo. A menor função, no grosso modo de dizer, eu quero dizer assim, da função que tem menor imagem no intervalo, a que está por baixo, ok? Que é menos x ao quadrado mais 2x. Ok, a montagem está pronta. A gente precisa agora desenvolver essa integral e calcular. Primeiro a gente vai tentar clarear isso daqui, tá? Deixa eu só copiar para a gente ganhar um tempo aqui. A gente vai ficar com essa integral aqui. Ó, menos x mais 1 menos x mais 1. Eu vou copiar. Vou eliminar os parênteses aqui. Menos x. Aliás, x mais 1. Vou eliminar os parênteses. Então, temos aqui. Menos com menos x ao quadrado dará mais x ao quadrado. Certo? Então, teremos mais x ao quadrado. E menos com mais vai dar menos 2x. Então, terá mais x ao quadrado menos 2x. Mais x ao quadrado, menos 2x. Não é isso? Aplicamos a regra de sinais aqui. Menos com menos, menos com mais, menos. Agora, a gente pode agrupar isso tudo aqui. Que nós temos aqui. Menos 2x com 1x vai dar menos x. Então, elimina esse x com aquele menos 2x. E aqui não tem o que agrupar. Então, ficou assim. X ao quadrado, certo? Menos x mais 1. Agora é hora de aplicarmos a integral e o teorema fundamental do cálculo. Vamos integrar? Então, vamos lá. Integral de x ao quadrado na variável x será dado por x ao cubo sobre 3. Certo? Integral de menos x na variável x será dado por menos x ao quadrado sobre 2. E integral de 1 dx será x. Intervalo de menos 3 a 0. Agora a gente tem que aplicar o 0 onde estiver x e depois o menos 3 onde estiver x. Certinho? Copiar na linha de baixo vai ficar 0 ao cubo sobre 3 menos 0 ao quadrado sobre 2 mais 0. Agora menos do teorema fundamental do cálculo e abre parênteses, porque tem mais de um elemento para jogarmos aqui. Temos 3 elementos. Se tiver mais de um, você abre parênteses. Temos menos 3 no lugar de x. Então, teremos menos 3 ao cubo sobre 3. Depois, teremos menos 3 ao quadrado sobre 2.
Depois, mais menos 3. Ótimo. Teremos, então, menos tudo isso daqui. Porque 0 menos, isso aqui deu tudo 0. 0 menos qualquer coisa é menos qualquer coisa. Então, aqui está a nossa menos qualquer coisa. Então, teremos menos, abre parênteses, e vamos resolver tudo que está dentro do parênteses. Menos 3 ao cubo, menos 27. Menos 27 dividido por 3, menos 9. Agora tem esse menos aqui, ó. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 2 permanece 9 meios. Não vou dividir o que dá fração, tá? Menos 9 meios. Agora mais, menos 3 vezes mais, menos 3. Fechou parênteses. Ainda continuando a resolver o que está dentro do parêntese. Tira o MMC. O MMC será 2, não é isso? Então vamos lá. 2 é o MMC. Porque o MMC de 2, 1 e 1, que é o mínimo múltiplo comum, é 2. 2 dividido por 1, que está embaixo do menos 9 aqui, ó, 1. Né? 2 dividido por 1, 2. Vezes menos 9, menos 18. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes menos 9 dá menos 9. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes menos 3, menos 6. Fechamos. Ok? Agora sim, fechamos o parênteses. Bom, terminar de resolver essa parte aqui, teremos o seguinte. Menos, abre o parêntese, vamos dividir isso por 2, para a gente escrever o resultado aqui. Menos 18 com menos 9 dá menos 27. Menos 27 com menos 6 dá menos 33. Agora a gente finaliza para encontrar nossa área. Menos vezes menos, mais 33 dividido por 2 unidades de área. Então, se você chegou até aqui, você é feliz. Até a próxima. Calcular a área da região destaque pelas funções. Essa região aqui, ó, onde estou passando o cursor do mouse. Bom, aqui nós temos uma função do segundo grau, que é 5x menos x ao quadrado, e uma do primeiro grau, que é y igual a x. Essa é chamada identidade. Bom, aqui eu vou inserir para você aqui uma setinha, que vai ajudar você a entender aonde que é a entrada e a saída dessa seta. Certo? Coloquei aqui. Bom, essa setinha ela está entrando nesses intervalos, ó, de 0, vou chegar lá bem aqui perto, 0, até 4. O x aqui vale 4, certo? De 0 até 4, por qualquer lugar que essa setinha entra, pela reta saiu pela função de segundo grau. Entrou na reta, saiu na parábola, entrou na reta, saiu na parábola, em qualquer intervalo desde que esteja entre 0 e 4. Porque depois do 4, se tivesse região, entraria pela parábola, ó, tá vendo, ó? Entraria pela parábola e sairia pela reta. Mas não tem região. É só nessa região de azul aqui, ó. Ele fala na região destaque. Certinho? E a gente monta a integral. Uma integral simples para calcular essa área, né? Nós estamos trabalhando com integral simples, não com integral dupla, certo? Essa integral ela tem entrada e saída também em relação ao intervalo. Intervalo menor intervalo aqui, ó, você percebe que é 0. X igual a 0. Ó. Vou mostrar para você aqui na reta, ó, x igual a 0. Aí, entrou aqui. E o maior intervalo é x igual a 4. Está aqui, ó, onde eu vou inserir a reta. Então, a entrada no intervalo de 0 a 4, nós temos que a saída é a parábola, certo? Se a saída é a parábola, ela é a função que está por cima nesse intervalo. Está por cima, tá vendo? Então, ela é a saída. Então, 5x menos x ao quadrado é a saída, menos a função entrada. Qual que é a função entrada? Y igual a x, menos x. É neste intervalo de 0 a 4 que nós temos essa entrada, que é x, e saída, que é 5 menos x ao quadrado. Ok? Tem que analisar o intervalo dx. Bom, melhorando essa integral, reescrevendo ela de uma outra forma, nós temos aqui resolver a integral de 0 a 4 de quem?
Vamos lá, 5x menos x dá 4x. Então é 4x menos x ao quadrado, que é a integral que iremos calcular. Certinho? Ok? Então, vamos calcular essa integral no intervalo de 0 a 4 e ser feliz. É? Vamos lá então? Vamos lá. Área vai ser igual integral de 4x na variável x, 4x ao quadrado sobre 2, portanto, 2x ao quadrado. Integral de menos x ao quadrado na variável x vai ser menos x ao cubo sobre 3. Bom, esta integral está em qual intervalo? Está no intervalo de 0 a 4. Vou inserir esse intervalo aqui. Ok? De 0 a 4. Certo? Agora é só substituir e ser feliz. Primeiro aplicar o teorema fundamental do cálculo, a gente coloca e substitui o intervalo superior e depois aplica o teorema fundamental do cálculo, ou seja, menos, e substitui o intervalo inferior. Então teremos 2 vezes x, que é 4, elevado a 2, menos 4 elevado a 3, que é 4 no ligado x, sobre 3. Agora, menos do teorema fundamental do cálculo. Abro parênteses. 2 vezes 0 elevado a 2. Menos 0 ao cubo sobre 3. Toda essa parte aqui, ó, do segundo membro, ó, vai dar 0. Certo? Então, o que vai sobrar para calcularmos aqui? Apenas a primeira parte que a gente substituiu. Então, teremos A igual a 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. Menos 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Dividido por 3. Teremos isso. Vamos tirar o MMC? O MMC de 3 e 1, 3. 3 dividido por 1, está aqui como denominador de 32. 3. 3 vezes 32, 96. Menos 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 64, 64. 96 menos 64 dá 32. 32 sobre 3 é unidade de área. Certinho? Aqui a gente já é feliz. Ó. Chegou aqui, você também é feliz. Calcule a área limitada pela curva fx, f em função de x, igual a 2x ao quadrado, e pelas retas x igual a 0, x igual a 2 e y igual a 0. Bom, aqui, se necessário, a gente pode construir o gráfico, mas não vai ser necessário não, porque eu tenho as funções y, essa função aqui também é y, y igual a 2x ao quadrado e y igual a 0. Bom, aqui a gente consegue notar o intervalo de x que ele quer. Então a gente precisa saber qual das funções tem a maior imagem no intervalo dado. Vamos considerar os extremos horizontais. Nós temos x igual a 0 e x igual a 2. Eu quero dizer que o intervalo está entre 0 e 2, a nossa região. Ok? Inclusive 0 e 2. Então, vou escolher aqui, por exemplo, 1. O 1 pertence a esse intervalo. 0 e 2, que foi dado aqui. Certo? Então, a gente pode conseguir. A gente pode ter sucesso agora. Vou escolher 1. 1 está entre 0 e 2? Sim. Vou jogar 1 aqui. Ó. Se jogarmos 1 nessa função que foi dada, teremos y igual a 2 vezes 1 ao quadrado, que será igual a 2. Na outra função, por exemplo, se a gente jogarmos 1, o que a gente vai ter? 0, porque o y vai ser sempre 0, independente do valor de x. Então, esta função aqui está acima no intervalo de 0 a 2. 2x ao quadrado é maior do que 0 no intervalo que vai de 0 a 2. Então, a nossa integral fica construída da seguinte forma, para calcularmos a área. Integral de 0 a 2,
a função que está por cima, ou seja, a função de maior imagem, 2x elevado ao quadrado, menos a função de menor imagem, que é 0. Ok? Certo. Esta é a integral que devemos resolver na variável x. É só aplicarmos agora a integral. 2x ao quadrado de x será 2x ao cubo sobre 3. Integral de 0 é 0. Então, o intervalo que teremos aqui para calcularmos a nossa integral é de 0 a 2. E vamos indicar de 0 a 2. Ok. Agora é só substituirmos os intervalos. Primeiro 2, depois o 0. Teremos 2 vezes 2 ao cubo dividido por 3. Menos 2 vezes 0 ao cubo dividido por 3. 2 vezes 0, 0 ao cubo é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 dividido por 0 é 0. Então, tudo isso aqui vai ser 0. Vai sobrar só essa primeira parcela aqui. Então, 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 3 unidades de área será a nossa resposta para o nosso problema que foi proposto aqui. Ok? Bom, se você chegou até aqui, você é feliz. Até a próxima.